Apocalipse capítulo 5, versículos do 1 ao 5 diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Senhor Deus e Pai, bom é te servir, te louvar e na beleza da tua santidade te adorar. Se faça presente, conforte, console, anime, fortaleça, alimente com pão vivo vindo do céu a tua palavra, que é o necessário e de fato o que precisamos e necessitamos para podermos estar de pé, animado, forte, vencendo todas as adversidades, angústias, tristezas, investido do inimigo contra as nossas vidas, Pai. Pai Santo e Poderoso, assim venha e alimente e com todos falem em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Os anjos habitam nos céus. Seria essa a habitação natural para os anjos, por ser eles seres espirituais ou celestiais. Já nós, os seres humanos, habitamos na terra, apesar de termos um lado celeste, mas temos essa disposição de habitarmos na terra. E é por esta razão que o primeiro livro da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus, morada dos anjos, e a terra, morada dos homens. E assim é dividida essas duas classes. Quando Deus assim colocou o homem na terra, lhe deu algumas tarefas, missões, obrigações. O homem na terra tem a liberdade de dominá-la, sujeitá-la. Sobre ela também o homem cresce, se multiplica. São as obrigações do homem na terra. Se assim Deus criou a terra e entregou-a aos homens, então o homem tem autoridade sobre a terra. No entanto, quando vem a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o homem vai perder essa autoridade sobre a terra e se torna algo tão latente que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Foi quem, de forma usurpadora, acabou tendo uma certa autoridade sobre a terra, foram malignos. E assim ficou o homem sujeito a esta situação. Mas aí o Eterno precisa reaver a terra, não só para devolvê-la ao homem, mas também deixar nítido, provado e comprovado que ele sempre foi, é e será o dono da terra. É por isso que o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e todos que nele habitam. Mas Deus, como é justo, ele precisa seguir os trâmites legais para reaver aquilo que lhe pertence e devolver esse direito ao homem. Veja, isso é uma verdade tão expressa que aqueles que adquirem títulos de propriedade sobre a terra, na verdade eles passam
são apenas mordomos que ali de forma passageira vão administrar aquela terra. E sabendo o Criador disso, quando ele colocou o seu povo em Canaã, que fez a partilha da terra, ele criou, estabeleceu uma lei dizendo: essa terra não será vendida para ninguém, será sua e dos seus filhos perpetuamente. Mas para que, porventura, tenha que haver uma situação na qual vocês tenham que passar por um processo e uma necessidade extrema, em uma situação fora do seu controle, algo além da sua capacidade, você precisa vender, eu vou criar uma lei. Vai ser a lei do jubileu, o ano do jubileu. Ou seja, você pode vender a sua propriedade, só que no cabo do ano jubileu, que seria 50 anos, essa terra será devolvida a você. Quem comprar essa terra vai comprar o direito de arrendá-la, plantar sobre ela, mas chegando o prazo, ele vai devolver. E assim foi estabelecido o ano do jubileu, ou a lei do jubileu, que era 50, ou eram 50 anos. Você poderia vender ou comprar, mas chegando aquele prazo, a terra seria devolvida para o dono original. Esse também é chamado do ano da restituição. Por quê? Porque alguém, por passar alguma prova, alguma dificuldade, alguma necessidade, um problema de enfermidade, precisou gastar todos os seus bens, todo o seu dinheiro, vendeu os seus rebanhos, vendeu as suas cabras, as suas ovelhas, venderam os seus camelos, os seus jumentos, os seus cavalos, os seus gados, venderam os seus servos, acabou até vendendo a sua terra e ficou sem nada. Falido, louvado seja Deus, para tentar restaurar a saúde, para tentar curar, para tentar reaver, estando ele ou ela em uma situação degradante, aleluia, chegava o ano que aquilo que fora vendido, que aquilo que fora perdido, seria restituído. Você não entendeu, mas eu vou melhorar. Aleluia, o que eu estou querendo falar para os senhores, eu estou dizendo que haverá situação na minha vida e na sua vida, que a dificuldade, aleluia, a enfermidade, a prova, vai consumir tudo aquilo que você com esforço, com sacrifício, adquiriu, trabalhou, suou, se esforçou, foi humilhado, foi xingado, foi desprezado, mas enfrentou a prova, enfrentou a luta, conquistou. Aí de repente veio a situação e levou tudo que você, aleluia, adquirira com tanto sacrifício. Você agora ficou triste, você agora ficou abatido, ficou desanimado, dizendo: meu Deus, que situação vexatória, que situação humilhante e derrotante. Mas não se preocupa, a revelação da palavra nessa noite vai chegar o ano do jubileu, o ano da restituição, e tudo aquilo que fora tomado, tudo aquilo que fora levado, será restituído, louvado seja Deus. E eu não quero saber se foi o governador, o prefeito, se foi o presidente, se foi Satanás, se foi o inferno que tomou, ele vai ter que devolver, aleluia. Oh, glória! Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando o dia. A Bíblia diz em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem um tempo de nascer, tem um tempo de morrer, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de chorar, tem um tempo de sorrir, tem um tempo de estar calado, tem um tempo, aleluia, de falar, tem um tempo de juntar pedra, tem um tempo de espalhar as pedras, tem um tempo de rasgar, tem um tempo de colher.
Ei, eu não sei qual é o tempo que tu estás passando na noite desse dia, mas a minha Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, é um tempo, mas a alegria virá pela manhã. Oh glória! Aleluia! Bendito é o Senhor, engrandecido é o Senhor, que vive, que reina, que pode, que faz, que tem, que era e que é. Então, quando alguém vendia a propriedade, ficava sem um bem, mas ele poderia, antes mesmo do ano do jubileu, reaver aquela propriedade. Ele poderia até mesmo antes do ano do jubileu, ele comprar novamente aquela propriedade. Às vezes ele não podia comprar, mas ele tinha um parente, que poderia ser um irmão, um primo, um tio, alguém da sua parentela em graus de primeiro, de segundo ou de terceiro grau, que poderia ser ele, aquele que ia remir, aleluia, aquilo que fora vendido, tomado, levado, aleluia. Parece até que dá para afirmar sem medo de errar, aleluia, quando o caso é que precisa de um remidor, ele aparece. O nome dele não é Boaz, o nome dele não é, aleluia, Pérez, o nome dele não é Davi, não, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Mas aí, quando alguém reavia aquela propriedade, ele teria que ir para o cartório para analisar a escritura, a documentação daquela propriedade. O que era feito? Ele ia. Lá estava o escrivão, o tabelião, o responsável pelo cartório, para analisar a documentação. Mas aí, se você vendeu a propriedade, você vai até aquele que o comprou e compra dele novamente para si. Você vai preparar o documento, vai carimbar, vai assinar e vai levar até o cartório. Lá no cartório, aleluia, tem outro documento, tem outra escritura que pertence ou que é daquela propriedade. Então o tabelião, aleluia, vai pegar aquele documento e vai entregar na sua mão. Por que ele vai entregar na sua mão? Porque você é o detentor da escritura daquela propriedade. Você tem o documento, é sua a escritura daquela propriedade. Então você é o único que pode abrir aquele documento que está no cartório. Você é o único que pode desatar o selo daquele documento que está no cartório e provar e dizer: eu sou o dono, olha aqui, confira esse e confira o meu, para ver se não é o mesmo, se não é a mesma propriedade, se não é o mesmo tamanho, a mesma largura, se não tem a mesma metragem, se não passa o mesmo rio, se não tem a mesma vegetação, pode conferir. Aí ele conferia e dizia: é verdade. Ei, é por esta razão, aleluia, que quando João na ilha de Patmos tem a revelação, ele diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Por quê, pastor? Veja, quando João ele viu o livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, aleluia, fora lhe revelado que ninguém no céu, os anjos,
ninguém na terra, os homens, e ninguém debaixo da terra, os demônios muito menos, tinha capacidade de abrir o livro, aleluia. E ele entrou em um choro copioso, e um desespero incontrolável, dizendo, aleluia, chorando. Mas aí apareceu-lhe um ancião de dias, e disse, João, não chores mais. João, para de chorar, aleluia. Quem sabe João ficou a meditar, ficou a pensar, ficou a dizer, mas como eu não vou chorar? Não é possível eu não chorar. A situação é degradante, a situação é humilhante, a situação é vexatória, aleluia. O problema não tem solução. O problema não tem quem resolva, a enfermidade não tem quem cure, a porta não tem quem abra, o demônio não tem quem expulse. Aí o ancião chegou e disse, calma João, você está enganado. Mas João disse, não, eu já procurei no céu entre os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, e ninguém foi achado. Já procurei na terra os catedráticos, os estudiosos, os formados, os diplomados, os que têm o mel no belo, diploma na parede, o que tem grande conta no banco, os grandes empresários, os grandes teólogos, os grandes cientistas, os grandes matemáticos, físicos, e ninguém na terra foi achado capaz, muito menos debaixo da terra, entre os demônios, entre os... Não tem. Aí o ancião disse, calma João, não se preocupa não João, não se desespera não João, você está enganado, você não olhou direito, você não pesquisou direito, mas eu vou lhe mostrar, eu vou lhe apresentar. Olha aqui João, olha para cá João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi, que venceu, João. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Oh glória, mas espera aí, por que foi que ele pôde pegar o livro, abrir o livro, desatar o livro, tirar os selos do livro e ler o livro? Foi porque ele pagou o preço, João. Só pode abrir o livro quem paga o preço, João. Só pode abrir o livro quem compra, João. Só pode abrir o livro quem pagou, João. Mas ele pagou com o que? Foi com ouro, foi com prata, foi com dólar, foi com real, foi com o que ele pagou? Foi o que? Foi diamante, foi topázio, berilo, jaspe. Por que foi brilhante? Foi não, João. Ele derramou o seu sangue, porque não fosse comprado com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus você foi comprado. Aleluia, você tem dono, ele pagou pela sua vida. Satanás não tem direito de te tocar, não tem direito de te humilhar, não tem direito de te pisar, não tem direito de te condenar, porque você tem dono dele. Aleluia! Adore a Jesus de Nazaré. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E vi um anjo forte. O anjo era forte, mas não podia abrir o livro. Ele apenas pôde bradar com uma voz muito alta e disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu comecei a chorar. Não controlei o choro, as lágrimas começaram a rolar. Era um choro de desespero, era um choro copioso, era um choro inconsolável. Nada me consolava, nada me alegrava, nada tirava a minha tristeza, nada tirava a minha angústia. Eu estava querendo morrer, eu estava querendo me matar, eu estava querendo sumir, eu estava querendo deixar a casa, a família, o marido, a mulher, eu estava querendo deixar o emprego, eu estava querendo me desviar, eu estava querendo ir para o mundo, eu estava querendo beber cachaça, fumar cigarro, maconha, porque eu estava angustiado, eu estava triste, o choro era pesado, a angústia era pesada, o problema era grande, estava me
consumindo, me matando, me arrasando. Mas de repente o ancião de dias apareceu e disse: não chores, não chores mais. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque eu tenho a solução para o teu problema, eu tenho a saída para o teu problema, eu tenho a resposta para o teu problema, eu tenho a cura para a tua doença, eu tenho a chave que abre essa porta, eu tenho um milagre que vem. Eu tenho, aleluia. Cadê ele? Cadê? Olha para cá, João. Eis aqui o leão. Eis aqui o leão, eis aqui o leão, pastor. Porque foi que o ancião mostrou Jesus como leão? Vou lhe dizer, aqui na terra ele é cordeiro, na sua primeira vinda na terra ele é cordeiro. Quando nós pecamos, ele é cordeiro. Quando estamos em pecado, ele é cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro tira o pecado, aleluia. O cordeiro, o seu sangue purifica do pecado. Então aqui na terra, aleluia, quando pecamos, ele é cordeiro. Agora quando o negócio é prova, quando o negócio é luta, aí o negócio muda, aleluia. Aí quando o negócio aperta, ele não vem como cordeiro, ele vem como leão. Quando é doença, ele não vem como cordeiro, ele vem como médico. Quando é caso da justiça, ele não vem como cordeiro, ele vem como advogado, vem como juiz. Quando o problema é guerra, ele não vem como cordeiro, vem como o Senhor dos exércitos, general das batalhas. E quando ele entra na guerra santa, a Bíblia diz, ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros no fogo. E quando alguém se mete a vez que quer falar alguma coisa, ele já quer dar-nos. E saber que quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Eita lavaz, rimini roxedeira balas. Adore a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Ei, João, para de chorar. Não tem necessidade de chorar, João. Aleluia! Ei, duas coisas nos motivam a chorar. Aleluia! Primeiro, alegria. Esse choro não precisa ser, aleluia, acalentado. Segundo, choro de tristeza, de derrota, de fracasso, de miséria, de provação, de humilhação, aleluia. Esse choro precisa, aleluia, de consolo. Pois é, a Bíblia diz que quando, aleluia, a viúva de Naim ia saindo da cidade com o seu filho num caixão para ser sepultado, ora, ela tinha perdido o marido e tinha acabado de perder o seu único filho. Ela agora está na pindaíba, como diz alguém por aí afora. O negócio dela estava difícil, complicado. Então ela não tinha outra opção a não ser chorar. Tem hora na minha vida, na tua vida, que a única opção é chorar, é gemer. Não tem palavra, não tem assunto, não tem explicação, não tem, é só choro, é só lágrima, aleluia. Porque o negócio está complicado, está difícil, e você disse: eu não aguento mais, é só lágrima, é só choro. Aí Jesus chegou em um ambiente que a única opção daquela pessoa era chorar. Mas quando ele chega, ele traz uma segunda opção. Rababaias. Ei, nessa noite tem uma segunda opção para quem está chorando, tem uma segunda opção para quem está morrendo, tem uma segunda opção para quem está caído, tem uma segunda opção para quem está vazio, tem uma segunda opção para quem está fraco, tem uma segunda opção para quem está desanimado. Aleluia! Glória! Aí ele olha para ela em desespero e diz: mulher, não chores. Aleluia! Ei! Dizer para quem está chorando, não chore, é fácil, qualquer um diz, até eu digo, não chore. Agora chegar para o defunto e dizer: menino, levanta-te, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. E se eu fosse você da noite desse dia, eu o glorificava, eu o adorava, porque a segunda opção, aleluia, para quem está chorando, está chegando é o sorriso. A segunda opção, para quem está morrendo, está chegando é vida. A segunda opção, para quem está fraco, está chegando é força. A segunda opção, para quem está desanimado, está chegando é ânimo. Nesta noite, a segunda opção, para quem está vazio, está chegando é ser cheio. Será se alguém nessa noite
está vazio e vai preferir permanecer na primeira opção ou quer partir para a segunda opção? Sai daqui cheio, 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 porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Se você abrir bem a sua boca, você não vai sair daqui vazio, não vai sair daqui desanimado, não vai sair daqui fracassado, não vai sair daqui abatido, não vai sair daqui caído, não vai sair daqui enfermo, porque a segunda opção de vitória. Vira, rapaz. Lamas, ribidimas, erramanayas, lamas, riminihas. O choro vai cessar, vai passar, pode até durar uma noite, pode até durar um tempo, porque há tempo para todo propósito. O tempo de chorar, mas depois que ele passa, chega o tempo de sorrir. Vai passar o tempo da humilhação. Tem um tempo da humilhação, o tempo que falta comida, o tempo que corta uma água, corta a energia, o tempo que o desempregado, o cobrador chega na porta, o aluguel atrasa, e é aquela tristeza, e alguém censura, e alguém critica, e alguém está acabado, e alguém está derrotado, e alguém está vencido. O tempo vai passar, o tempo do fracasso vai passar, o tempo da humilhação vai passar, porque eu vou dizer como o ancião: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. Oh glória! Bendito, eterno, oh glória! E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Alguém pregou aqui, dizendo que quando a Betseba Salomão gerou o menino, Deus feriu o menino e o menino ficou doente. E Davi foi orar para o menino morrer. Orou um dia, orou 2 dias, 3 dias, e orou. Mesmo assim, Deus levou o menino. Quando Deus levou o menino, os ministros de Davi se aproximaram do recinto da tristeza, o recinto da oração, e começaram a se perguntar qual seria o eufemismo que eles iriam usar para dizer para Davi que o menino tinha morrido. E quando Davi ouvira ou perceberam o cochicho deles, aleluia, percebeu e entendeu que o menino tinha morrido. Aí a Bíblia diz que ele se levantou, se banhou, se ungiu, se perfumou, entrou em casa, comeu pão, se alimentou, se fartou e depois entrou no templo para adorar. Aleluia. Eu não sei como é que Deus vai fazer, aleluia, mas uma coisa eu lhe afirmo: fazer Ele vai. Eu não sei como nem quando, mas que vai fazer, vai. Aleluia. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Não, meu irmão, parece que ele venceu. Não, não foi parece que ele venceu. Talvez ele vença, quem sabe ele vencerá. Não, o verbo aqui é claro: venceu, venceu, venceu. E venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua e povos e nações. Aleluia, glória a Deus. Ei, não se assuste, ele venceu, tomou o livro, e os anciãos, quando ouviram ele tomar o livro, segundo os melhores intérpretes da palavra, os anciãos se colocaram de pé, tiraram a coroa que estava na cabeça, se prostraram diante de Jesus e o adoraram, o glorificaram, cantaram louvores, dizendo: ele é santo, ele é digno, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é soberano, ele é supremo, ele era, ele há de vir, ele é glorioso, ele é poderoso, ele é lindo, ele é majestoso, é o livro dos vales, é a rosa de Sarô, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Era o que era, o que é, o que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, o que batiza com água, o que batiza com sangue, o que batiza com fogo, o que pega na sarjeta, o que pega no monturo, o que pega na lama, o desvalido, o rejeitado, o pisado, o esquecido, o abandonado, o derrotado. Levanta ele, lava ele, purifica ele, e enche ele, usa ele, bota ele entre os príncipes e mostra que é Deus na minha vida e na tua. E se é verdade, eu estou pregando para uma igreja que acredita no poder da palavra e adora o Rei dos Reis e Senhor. Abre a boca e dá glória para Jesus de Nazaré. Lamaia, soldereba, maias, Ramash, remedias. Oh, glória! Bendito, bendito é o Senhor, que vive, que reina, que tem, que pode e que faz. Grande, grande. Oh, glória, irmãos. Como eu estou apaixonado por Jesus por esses dias. O dia está passando, aleluia, e a minha paixão por Jesus está aumentando. O meu amor por Jesus está aumentando. A vontade de falar dele está aumentando. A vontade de ser mais obediente, mais fiel está aumentando. Eu pensei que quando o tempo, porque na verdade, quando você começa uma maratona, o atletismo, ou uma maratona de quem vai correr, quando se começa, todo mundo começa animado, começa com energia, começa com disposição, sai todo mundo no arranco só. Mas quando chega lá na frente, um desanima para cá, outro desanima para lá, um desiste aqui, outro desiste ali, um para aqui, outro para lá, e é aquela tristeza, e é aquela melancolia, e é aquele desânimo, e é aquele fracasso, aleluia. Mas de repente Jesus Cristo vem sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, aí faz se cumprir o que está lá no livro de Isaías, aleluia. Muitos vão se cansar e vão se fatigar, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, caminharão, não se fatigarão, correrão e não se cansarão, serão como a águia que serão renovadas. Eu não sei você, mas eu estou muito animado com Jesus, eu estou muito apaixonado por Jesus, eu estou querendo sentir mais dele, receber mais dele, ser mais cheio, lavar. Será que tem mais alguém? Meu Deus, eu estou só nesse negócio. Será que tem mais alguém que quanto mais o tempo passa, mais ama Jesus, mais é apaixonado por Jesus? Ah, eu não vou hoje não, porque eu já fui ontem. Ah, eu só vou amanhã. Aleluia, porque eu já fui ontem. Amanhã eu não venho, porque eu já fui hoje. Aleluia. Eu já estou cansado de adorar esse Jesus, de ouvir a palavra desse Jesus, de trabalhar para esse Jesus, de fazer a obra. Eu já estou cansado, aleluia. Se tu está cansado aqui, rapaz, que não passou nem 50 anos, como é que vai ser no céu, hein? Aleluia. Porque no céu é para sempre. A gente vai copiar os serafins. Santo, 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 santo.
santo, santo de dia, santo de noite, santo de tarde, santo de manhã, santo de madrugada, santo, oh aleluia, na segunda santo, na terça santo, na quarta santo, na quinta santo, na sexta santo, no sábado santo, no domingo santo, em janeiro santo, em fevereiro santo, em março santo, abril, junho santo, agosto santo, é todo o tempo, é anos e anos, é pela eternidade, adorando e glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Glória! Lavadaça, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos. Eita! Ao único cante. Enquanto você canta, Deus vai fazer um milagre. Deus vai restaurar, vai curar, vai batizar, vai renovar, vai abrir a porta, vai ministrar o milagre e a bênção, suprir todas as suas necessidades. Só adore, porque enquanto você adora, Ele opera e faz milagres. Maravilha. Mais uma vez. Ao único de receber. Fique de pé, já vamos encerrar. Aleluia! Ao Rei eterno, invisível. Eita! Vamos coroá-lo! Coroamos! Mais uma vez! Ó Rei Jesus, adore o nome dele. Se renda aos seus pés. Consagre todo o ser. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos. Meu Deus! Espírito Santo, vem sobre esse povo, vem sobre essa igreja, vem sobre as moças, sobre os rapazes, sobre as crianças, sobre os anciãos, sobre os irmãos, sobre as irmãs, sobre todos de uma maneira especial. Conforta, consola, alegra, traz a paz, traz a bênção, traz a felicidade. Opera o milagre, opera a cura, abre a porta fechada. Meu Deus, providencia o necessário para o sucesso, para a vitória, para a prosperidade, para a bênção e para o milagre da tua filha e do teu filho. Santo de Israel, nós clamamos aos céus, em nome de Jesus de Nazaré, te adorando e glorificando, sabendo que és o único Criador, invencível, infalível, imutável e poderoso nos céus e na terra. Vem, meu Pai, e dá vitória ao teu povo em nome de Jesus.
rendemos, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos. Glória! Glória! Em pé como